Olá, boa noite para todo mundo. Terra Viva DBO na TV está no ar. Sejam todos muito bem-vindos ao programa que diariamente leva as informações da pecuária de corte e de leite para os amigos e amigas boiadeiros de todo o Brasil. Vem com a gente até 5 para as 8 e para começar mais uma edição eu anuncio a recitação da prosa brideira do dia. Na lida de criar boi, o pecuarista tem uma série de atividades para se preocupar para garantir a lucratividade da fazenda. E uma delas que não pode ser deixada de lado é o cuidado com o pasto. É preciso ter capim em quantidade e de qualidade para alimentar a boiada. E para ajudar nessa função, eu anuncio então a nossa sessão sobre pastagens com a zootecnista doutora Janaína Martuccello, colunista convidada aqui do Terra Viva DBO na TV. E o assunto que vai ser tratado hoje é a importância da altura de entrada e de saída das forrageiras. Nós já conversamos aqui algumas vezes sobre o manejo de pastagens por altura e não por dias fixos. Já falamos que planta não responde a calendário humano. Planta responde a água, luz, temperatura e nutriente. Quanto mais luz, mais temperatura, mais nutriente e água, até o limite que essa planta suporta, obviamente, nós vamos ter um maior acúmulo de forragem. Portanto, manejar pastos por altura é aquilo que a ciência tem nos apontado como uma excelente estratégia para aumento de produtividade na fazenda. Cada planta forrageira tem uma altura específica, então procure saber qual é a altura de manejo da sua planta. Mas tão importante quanto a gente respeitar essa altura de entrada, que é específica para cada planta forrageira, é também importante a gente respeitar a altura de saída. Portanto, a gente não pode, em hipótese alguma, permitir que na saída dos animais os nossos pastos fiquem rapados. Quando a gente rapa os pastos, deixamos os animais rebaixarem muito esses pastos, o que vai acontecer é que a planta vai ficar lançando mão das reservas que ela já fez e com o tempo esse pasto vai se degradando, os perfilhos vão morrendo, as touceiras vão morrendo, vai dando espaço para plantas daninhas e a consequência disso é a degradação dos nossos pastos. Por isso é sempre importante que a gente deixe uma área foliar remanescente. O que é essa área foliar remanescente? Como vocês estão podendo observar aqui, ó, o nosso lote de vacas ele está agora em pastejo aqui nesse piquete. Mas quando a média do nosso piquete estiver em torno de 40 centímetros, nós vamos retirar esses animais para não deixar que eles rebaixem muito. Então vocês podem observar que a gente ainda tem muita folha, muita matéria seca de folha disponível nesse pasto. Essa matéria seca de folha remanescente que está aqui, ela é suficiente para permitir que elas façam a fotossíntese e esse pasto continue no seu desenvolvimento. Quanto mais baixo tiver esse pasto na saída dos animais, mais difícil vai ser essa rebrota, mais lenta vai ser essa rebrota, mais tempo esse pasto vai precisar ficar descansando. No nosso caso aqui, é um capim mumbaça, que é manejado com altura de entrada em torno de 80 centímetros e altura de saída em torno de 40 centímetros. Então, se a gente deixar esse pasto muito mais baixo do que isso, nós vamos ter muita dificuldade de rebrota e esses animais vão demorar para voltar para esse pasto. E aí atrapalha consideravelmente a nossa rotação aqui nesse caso. Portanto, é fundamental dizer a vocês que tão importante quanto respeitar a altura de entrada e não colocar o gado com pasto muito alto, porque pasto muito alto tem mais fibra e pouca proteína, é importante deixar uma área foliar remanescente para que então a gente consiga ter uma rebrota muito mais eficiente. Muito obrigado, Janaína. E olha, a menor oferta de bovinos para abate deve encerrar o período de carne mais barata no Brasil. Analistas prevêem alta do boi gordo em 2026, enquanto a indústria exportadora aposta em estabilidade. Projeções de mercado indicam valores médios em torno de R$ 340 por arroba, com alta de 10% no preço da carne ao consumidor, especialmente no segundo semestre de 2026. A pressão ocorre em um ano eleitoral, quando cresce o consumo de carne com maior circulação de dinheiro na economia. Ainda assim, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne diz que não identificou espaço para sobressaltos nos preços e que há oferta suficiente para manter o abastecimento interno e as exportações. Ao longo do ano que vem, a gente segue acompanhando esses desdobramentos. E olha, no próximo bloco, uma entrevista com o Diego Rossim, médico veterinário e coordenador técnico da Scott Consultoria, sobre a pesquisa expedicionária Confina Brasil. Terra Viva DBO na TV volta já, não saia daí.
impresso ou digital. Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. O Confina Brasil, uma das maiores pesquisas expedicionárias sobre pecuária de corte no país, acaba de concluir mais uma edição. A equipe da Scott Consultoria percorreu diferentes regiões, visitou propriedades, levantou dados de manejo, produtividade, tecnologia e gestão. Tudo isso para revelar o retrato atualizado dos confinamentos brasileiros. Para entender melhor sobre a pesquisa, eu converso com o médico veterinário Diego Rossim, que participou diretamente da expedição. Boa noite, Diego. Seja muito bem-vindo ao Terra Viva DBO na TV. Olá, Isaac. Olá a todos que nos acompanham. Obrigado por esse convite. É uma honra estar aqui participando com vocês. A honra é a nossa. Diego, para começar, qual foi o principal objetivo da edição deste ano da pesquisa expedicionária? Olha, Isaac, a pesquisa ela já acontece desde 2020, né, onde a ideia lá atrás foi realmente a gente sair Brasil afora, como você bem pontuou, entender de fato, né, em campo, o que estava acontecendo com o confinamento brasileiro, quais eram os desafios, principalmente enfrentados pelos produtores, né? A gente via que os principais países aí produtores de carne, assim como a gente, então Estados Unidos, Austrália, já tinha uma cadeia, um sistema muito mais intensivo, principalmente na terminação. A gente sabia que o Brasil ia passar por isso também, então a ideia foi realmente a gente entender isso Brasil afora. Então a gente vai desde o pequeno ao grande confinador para ver quais as dores, quais as soluções, enfim, o que tem de mais atualizado em relação ao confinamento brasileiro, né? Perfeito. E, Diego, qual que foi o tamanho da amostragem da pesquisa? Então, quantos estados, fazendas e animais foram analisados? Isaac, a gente fala que esse hoje é um ponto forte, assim, realmente do projeto, né? Para você ter uma noção, desde o primeiro ano aí nós já passamos por mais de 700 propriedades em 17 estados brasileiros. Se a gente for pegar especificamente esse ano, foram aí 30 mil quilômetros percorridos, 184 propriedades, né, entre visitas e pesquisa remota em 17 estados, então cobrindo todas as regiões mesmo, né, desde sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte, enfim, todas as regiões. No total, mapeamos 3,1 milhões de cabeças de bovinos, né, sobre alguma utilização intensiva do coxo, então desde a engorda e terminação de fato até sequestro, recria intensiva no coxo, preparo de fêmea para entrada em reprodução, que é o que a gente tem visto cada vez mais nesses desdobramentos da utilização da ferramenta do confinamento. E, principalmente falando em terminação, foram 2,6 milhões de animais terminados, né, que a gente acompanhou, que representa aí cerca de 31,7% dos 8,3 milhões que a Scott projeta que será terminado em confinamento em 2025. Então, praticamente um terço do confinamento brasileiro, né, em relação à terminação, a gente acompanhou a campo. E como foi o processo de campo, né? Quanto tempo durou a expedição e quais metodologias vocês utilizaram para levantar esses dados? A expedição ela dura 4 meses, né? Então nós saímos dia 2 de junho, aqui do escritório, né, em São Paulo, e a gente passa 4 meses na estrada, então em setembro até setembro, né? Então, visitamos todos esses estados. Normalmente, a gente passa aí uma semana por estado, onde nós fazemos 2 visitas por dia. E, como disse, desde confinamentos aí com 1.000 animais de capacidade estática até confinamentos com 70, 80 mil animais de capacidade estática. Mas sempre a entrevista, ela segue, né, os mesmos critérios. Então, normalmente, essas pesquisas são feitas ou com os proprietários, de fato, ou com os gestores dos confinamentos, sempre coletando aí dados econômicos, produtivos, nutricionais, e verificando em loco, né, o manejo, a estrutura, dieta, instalação, e tudo isso depois é analisado, né, aqui pela equipe da Scott Consultoria, para que a gente possa divulgar esse benchmarking depois, assegurando aí que foram por meio dos mesmos critérios, né, para todos os avaliados, né. E quais foram, então, os principais temas avaliados na pesquisa? O que vocês priorizaram nesta edição? Nós temos 2 questionários, né, que nós aplicamos em relação aos confinamentos visitados, e nós estruturamos entre um questionário estrutural, que é de fato para entender a estrutura do confinamento e tendências, e outro questionário que a gente fala que é o estratégico,
onde a gente pega desde informações gerais ali em relação à propriedade, então o número de animais que pretende confinar nesse ano, variação de um ano para o outro, categorias que estão sendo confinadas, indicadores zootécnicos, a parte de sanidade, então em relação à proporção aí de concentrado volumoso nas dietas, principais insumos sendo utilizados. A gente olha também parte de sanidade, a gente olha gestão, novas tecnologias aplicadas aí dentro do confinamento, né? Então software, parte de consultoria também, se tem alguma consultoria ou não, automação, se utiliza automação de trato ou não, se está trabalhando com gestão de risco ou não, enfim, é um questionário bem extenso aí, onde realmente a gente tem uma coleta aí dos mais diversos indicadores, tentando trazer um panorama geral mesmo da atividade e para onde ela está caminhando, né? Como você bem pontuou no começo, todo ano a gente faz um retrato atualizado do que está acontecendo com essa terminação intensiva, mas como já é a 6ª edição do projeto, caminhando para a 7ª edição, a gente consegue olhar para trás e realmente ver o filme, né, dessa intensificação. A gente consegue ver esses vários retratos e acompanhar a evolução do que está acontecendo nesse cenário, né? Vocês que estiveram em campo, o que mais chamou a atenção durante as visitas? Teve algum ponto fora da curva ou alguma tendência que vocês percebam que apareceu repetitivamente? Olha, é difícil a gente pontuar apenas um, mas assim, eu acho que pontos que nós podemos citar aqui, né? Primeiro, acho que a gente pode falar em relação à agricultura, algo que a gente começou a acompanhar mais atualmente nos questionários, porque a gente viu que realmente o confinador ele tem se aproximado cada vez mais da agricultura, ou o inverso, né? A agricultura tem se aproximado cada vez mais do confinamento, dependendo das regiões aí. Então, a gente vê que, de fato, tiveram regiões onde os confinamentos que nós visitamos tinham uma presença superior a 90% de agricultura, né, dentro do sistema. E, em média geral, acima de 70% das propriedades visitadas pelo Confina Brasil hoje já trabalham com agricultura. Quando a gente pega em comparação com 2020, a gente vê que era cerca de 40%. Então, realmente é um número que a gente viu crescer muito. Hoje, realmente, as atividades aí estão caminhando de mãos dadas. A gente vê que o agricultor percebe muito mais valor na pecuária, principalmente ali na categoria de recria, né, na integração lavoura-pecuária. Depois ele tem o confinamento para destinar esses animais quando ele precisa tirar dessas áreas, fora também a segurança dele estar produzindo o seu próprio alimento, ele está trabalhando já com a produção de silagem, até mesmo de um grão úmido, né? E o contrário também, né? A gente vê o pecuarista indo para a agricultura também, já por conta dessa segurança. O segundo ponto que a gente pode mencionar, que a gente acompanhou esse ano, realmente foi uma participação crescente de fêmeas aí, que a gente viu nos confinamentos, então uma indústria cada vez mais buscando aí por uma carne de qualidade, pagando bonificação por esses animais. Então, realmente, a gente viu uma presença grande de fêmea no confinamento esse ano. Outra tendência é essa utilização de maneira cada vez mais abrangente do confinamento como ferramenta. Então, a gente vê que hoje não é só mais para engorda e terminação. A gente vê muita fazenda utilizando ele como estratégia também para seca, com sequestro, com resgate, com preparo de fêmea para entrada numa reprodução, principalmente quando se trata de precocinhas, né? E claro que vale mencionar também o avanço da intensificação do Matopiba, né? Então a gente pega esses estados aí mais ao norte, nordeste, realmente as fronteiras agrícolas hoje crescendo num volume muito acelerado. Tem estados aí como Piauí e Tocantins crescendo mais de 30% o volume de animais terminados em confinamento, né? Diego, quero te agradecer aqui pela participação no Terra Viva DBO na TV. Nosso tempo é curtinho, nem sempre dá para trazer todas as perguntas, mas eu tenho certeza que foi o suficiente para o pecuarista que está nos acompanhando se interessar pelo assunto e entrar em contato com vocês e entender um pouquinho melhor do resultado dessa pesquisa. Quero te agradecer pela entrevista de hoje, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Para quem quiser acompanhar aí, nós temos o relatório completo, né, o Benchmarking Confina Brasil 2025. É só acessar que todas as informações já estão disponíveis nas nossas mídias, no nosso site aí. Obrigado, Isaac, pelo convite. Perfeito, a gente que agradece a sua participação. Obrigado. E a seguir, estudo da Universidade de São Paulo comprova que ATF pode reduzir em até 49% a pegada de carbono na pecuária. Terra Viva DBO na TV volta já. Continue com a gente. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado.
Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Um estudo da Universidade de São Paulo deixou comprovado que a IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, também pode ajudar o pecuarista a reduzir a produção de gases de efeito estufa na sua propriedade. Sobre este assunto, Sidney Maschio conversou recentemente com a médica veterinária Laís Ângela de Abreu, pesquisadora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Confira. Boa noite, Laís. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Seja muito bem-vinda mais uma vez e fique à vontade, porque aqui na nossa casa todo mundo gosta mesmo de simplicidade, alegria e amizade. Bom, boa noite, obrigada mais uma vez pelo convite e pela parceria. E a ideia é sempre falar uma linguagem que todo mundo entende, né? Eu venho de uma família do campo, então para mim isso é maravilhoso. E juntar isso com, né, uma tecnologia de ponta, realmente trazer informações que a gente possa aplicar no campo e ver o impacto direto disso. Muito bom, né? Ô, Laís, só 25% das matrizes do Brasil inteiro inseminadas com IATF é muito pouco, não é? O que é que o Brasil precisa fazer para aumentar mais rapidamente o uso dessa tecnologia no rebanho nacional, hein? Perfeito. É uma pergunta interessante e realmente, em termos comparativos, é similar à média mundial. Então, o Brasil está numa média parecida, o que não quer dizer que nós não possamos evoluir, né, como você muito bem comentou. E esse crescimento ele tem sido exponencial, ele cresceu bastante desde 2002 até, né, hoje. E isso se dá pelo fato da evolução tecnológica e também pelo avanço, né, do custo-benefício do processo. Então, além de trazer realmente um aumento de produtividade, de facilidade operacional, isso é um custo relativamente atrativo. O retorno ao investimento é muito positivo. Então, por isso que a gente fala que é uma ferramenta bastante inovadora, né, e fácil de ser aplicada. E o número ainda é inferior ao que nós gostaríamos, porque ainda há algumas limitações, né, há uma nova cultura de ter que explicar como é possível otimizar alguns processos. Então, muitas vezes a gente fala de IATF e algumas pessoas, né, acabam por não entender que se não usar a ferramenta não tem como melhorar. Ela, na verdade, ela é um acelerador, assim como outras atividades são possíveis de ser somadas, né, complementadas. E isso vai virando um pacote tecnológico de uma forma que a fazenda consiga ser mais eficiente em vários sentidos. Então, essa construção de explicar, de ver que não é nada muito complexo, é possível de aplicar na propriedade. Cada propriedade tem um cenário, então algumas vezes a gente vai começar de uma forma mais simples, você vai evoluir para uma reinseminação, uma inseminação um pouco mais intensiva, com intervalos menores, então há imensas possibilidades. Então, primeiro, né, mostrar que é possível, então levar essa informação, fazer um serviço de extensão mesmo, o próprio treinamento para os especialistas, então os veterinários, né, o pessoal dessa área que se envolve com a técnica, se especializar cada vez mais e abranger novos clientes, novas possibilidades. Então, nós estimamos que para cada 1 milhão de ATFs realizadas, nós precisaríamos de mais ou menos 3 mil veterinários, né? 3 mil especialistas, né? A gente tem uma maior possibilidade de áreas, né, atuando nesse segmento. Então, se cada um, considerando que cada um faça 3.500 IATFs, por exemplo, que é um número bastante conservador. Então, além de levar esse conhecimento a campo, colocar uma formação técnica para esses profissionais e aumentar a integração. Então, fazer essa conexão do campo com as universidades, melhorar as pesquisas, tudo isso ajuda com que a gente consiga aumentar o alcance da ferramenta a campo. Quer dizer, a gente tem bastante espaço para crescer, né? Agora, Laís, o que foi então que você e o pessoal lá da USP, né, descobriram a respeito da relação entre a inseminação artificial em tempo fixo e a redução na produção de gases de efeito estufa na fazenda? Perfeito. Essa é uma linha de pesquisa de cerca de uns 5 anos que nós, né, desenvolvemos. E nesse trabalho, que foi um trabalho em parceria, né, com algumas instituições, a gente acha importante mencionar, porque através dos parceiros a gente consegue fazer um trabalho de maior alcance, de impacto, né, com robustez. Então, foi em parceria com uma analista parceira da Embrapa, principalmente para o leite, né, assim, as informações do gado de leite, e a Global Gen Vet Science, que é uma empresa, né, de reprodução. E nós trouxemos dados de inventários nacionais. Então, hoje existem várias calculadoras, né, disponíveis que a gente pode calcular esses efeitos da emissão, os gases, né, que são estipulados dentro desse segmento, mas há particularidades para que a gente consiga trazer uma informação que seja mais real, mais tropicalizada. Há muitas informações de fora do país. Como é que foi feito esse estudo? Simplificando assim para a gente que não é cientista, Laís. Basicamente, nós, né, criamos uma modelagem, uma avaliação que compara
o sistema que usa a ferramenta tecnológica com a que não utiliza e aquilo que foi aumentado em produtividade, porque há todo um ganho genético, né, implementado nessa tecnologia, é aquilo que foi deixado de ser emitido, então aquilo que foi poupado nas emissões. Então, a partir disso, a gente tem um cálculo de aumento de produtividade e de redução de emissões. E há toda uma metodologia, né, robusta, internacionalmente aceita, né, que a gente consegue aplicar esses resultados, né, em qualquer lugar do mundo, né, de forma que garante a robustez e a informação desse resultado. Agora, Laís, o estudo chegou a um número, digamos assim, a respeito do tamanho da redução da produção de gases numa propriedade que usa IATF? Sim, nós fizemos essa avaliação tanto para o corte quanto para o leite, e para o corte nós verificamos uma redução de 37% e no corte de 49% das emissões. Então, isso para nós é significativo, ver que é possível, né, utilizando algumas ferramentas, no caso, né, esse nosso exemplo é da IATF, mas lá na ponta da cadeia, né? Então, deixando de emitir, porque a gente se tornou o sistema mais eficiente, categorias mais eficientes, produzindo mais por animal, então tudo isso entra na conta do nosso trabalho. E o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia e audiência. Continue com a gente. Em nome de toda a equipe do canal Terra Viva, eu desejo um Feliz Natal para você e para toda a sua família. Amanhã a gente está de volta.